numa das praias mais famosas do mundo. Num dos prédios mais emblemáticos do Rio de Janeiro, o edifício Chopin. Vizinho do Copacabana Palace, hotel histórico e suntuoso na zona sul da cidade. As janelas escuras do apartamento luxuoso escondiam mais do que a intimidade dos moradores. Depois de 4 meses fora, a socialite Regina Lemos Gonçalves voltou ao imóvel de 1.000 metros quadrados, decorado com obras de arte, peças exclusivas e objetos de colecionador. Os parentes dizem que os quadros de artistas famosos nas paredes, como o de Picasso, são legítimos. A senhora tá bem? Ótimo. A socialite é viúva, não tem filhos. Ela já era rica e herdou uma fortuna bilionária quando o marido morreu faz 30 anos. Nestor Gonçalves era fazendeiro, empresário. Chegou a ser dono do parque gráfico que produzia os baralhos Copag, muito populares no Brasil. Regina era conhecida por dar festas extravagantes, mas deixou de ser vista nas áreas comuns do prédio nos últimos 10 anos, o que fez vizinhos e amigos ficarem preocupados. Eles fizeram uma denúncia anônima sobre o sumiço ao Ministério Público do Rio em maio de 2022. Na época, disseram que tentaram em vão entrar em contato com Regina. Afirmaram que os telefones dela eram usados e sempre atendidos por José Marcos Chaves Ribeiro. E que em ligações ou pessoalmente, ele vinha sempre com negativas evasivas, alegando doença para não falarem diretamente com ela. Regina diz hoje que José Marcos a isolava. E pegava celulares. Eu vivia assim, sem poder ter contato com ninguém. Eu ficava em cativeiro. Mas quem é José Marcos? E por que respondia por Regina? O Fantástico tentou falar com ele várias vezes esta semana, sem sucesso. Ele é apenas um chofer e um chofer sem condições. A dona Regina, como os moradores tratam a socialite, diz que contratou José Marcos como motorista em 2010. Ele afirmou à justiça que eram mais do que isso. O Fantástico teve acesso a documentos que fazem parte de uma disputa judicial para saber quem deve cuidar de dona Regina e do patrimônio dela. José Marcos alega que os dois viveram um relacionamento amoroso. Ele dizia que era o seu companheiro, que era seu marido. Mas é uma audácia, um atrevimento. Nunca admiti isso. Porém, existe uma escritura de união estável, registrada em 2021. Na época, Marcos estava com 50 anos de idade e dona Regina com 85. No documento, consta que os dois estavam em pleno uso de suas faculdades mentais. Principalmente dona Regina, porque foram apresentados 2 atestados psiquiátricos para comprovar a saúde dela. A notícia de um suposto romance entre os dois chocou ainda mais a família e amigos próximos. Por causa da idade dela, ela tinha feito um pacto. Falo que depois que meu tio morreu, né, o marido dela, que ela que é minha tia de verdade, que nunca mais iria casar. Ela era apaixonada por ele, era tudo para ele, para ela, né? E achei estranho. Porque a Regina jamais ia se envolver com uma pessoa como ele. O nível da Regina, e não é que eu coloque ela como uma pessoa melhor que todo mundo, é que não se comunica essa história. Ela sempre teve ele como o funcionário. Num outro trecho da união estável, o documento diz que em caso de eventual incapacidade mental, completa ou parcial, transitória ou definitiva de um dos dois, deve ser nomeado como seu curador e representante legal o outro, em detrimento de quaisquer outros já existentes. Na escritura, consta também que a declaração dos dois foi registrada em vídeo. Ela diz que não se lembra de ter assinado papel algum. A senhora chegou a assinar esse documento? Não. Não assinou? Que eu saiba, não. Parentes afirmam, sem provas, que Regina vivia sob efeito de remédios. Uma pessoa coagida, exato, coagida, drogada, dopada, com medo. Se mulheres jovens, atuantes na internet, elas sofrem esse tipo de assédio e ficam anos sendo maltratadas por homem, imagina uma senhora da Belle Époque, uma mulher romântica, clássica, que só teve um homem a vida inteira.
A união estável em que a sanidade mental de Regina foi atestada é de dezembro de 2021. No ano seguinte, em resposta a uma notificação da família, pedindo notícias da socialite, foi apresentado outro laudo confirmando que ela estava bem. Essa resposta é assinada por José Marcos e Regina. Em dezembro de 2023, o ex-motorista entregou à justiça um terceiro laudo de outro psiquiatra, dizendo exatamente o contrário, que agora Regina apresentava quadro de demência avançada com déficit cognitivo grave, que a incapacitava para a prática dos atos da vida civil. Ao saber disso, a socialite ficou furiosa. Eu queria dizer que eu já não falava coisa com coisa. Estava completamente isso, aquilo. Eu falei, é um desaforo muito grande. Dona Regina ficou com José Marcos no apartamento quase por 14 anos. No dia 2 de janeiro deste ano, ela conseguiu sair sozinha e foi para a casa do único irmão vivo, que também mora aqui em Copacabana. A socialite diz que foi uma fuga. Eu resolvi fugir. Aí resolvi pôr um final nisso. O dia que eu fui procurar a casa do meu irmão, eu cheguei, eles assustaram, eu havia emagrecido mais de 30 quilos, estava osso puro. A família diz que ficou horrorizada com o estado de saúde dela e entrou com um pedido de proteção para Dona Regina. A justiça concedeu a medida protetiva no dia seguinte. José Marcos tem que ficar, no mínimo, 250 metros longe dela. Quantas mulheres com a idade dela passam por situações parecidas com ela, então significa que ela é duplamente vítima. Ela é vítima mulher e vítima por ser idosa. Então é muito difícil, às vezes, a palavra da vítima nessa idade ser realmente reconhecida. E ela fala com toda a grandeza o que ela passou. No dia 6 de janeiro, policiais foram até o apartamento. Mas pelos relatos dos agentes, porteiros disseram que José Marcos saiu na hora em que viu a viatura chegando. Dias depois, José Marcos declarou à justiça que Regina só saiu de casa porque teve um surto decorrente de seu estado frágil e de confusão mental. Mesmo com a medida protetiva, ele conseguiu na justiça o direito de ser o curador dela e ganhou poderes para administrar todo o patrimônio da socialite, assim como estava previsto na união estável. Segundo a família, são centenas de apartamentos, terrenos e mansões. Só neste condomínio em São Conrado, na zona sul do Rio, ela tem 4 casarões. Os parentes de Regina dizem que uma das mansões, com 11 quartos, está sendo ocupada por José Marcos. A casa tem 1.400 metros quadrados. A socialite afirma que o ex-motorista já vinha controlando a vida financeira dela havia muitos anos. Não deixou um tostão. Ele pegava meus documentos e ali, cartão de crédito, e ia gastando. Nós temos provas já contundentes no processo, e provas que ainda vão aparecer, de que ele dilapidou o patrimônio. A família afirma que vinha tentando afastar José Marcos de Regina desde 2016. Procuraram a polícia, visitaram o apartamento com assistentes sociais. O irmão de Regina tentou até interditá-la judicialmente para evitar que José Marcos tivesse acesso ao patrimônio. Mas ainda segundo o sobrinho, o ex-motorista e os advogados dele sempre conseguiram impedir as ações da família. Eles apresentaram um laudo que ela estava bem, estava lúcida, botaram para falar com ela, ela falou que estava bem, eu acredito, mas com ação, medo, né, da pessoa, né, aquela coisa normal. Nem a família, nem os advogados ainda têm informações precisas sobre o tamanho do patrimônio da dona Regina. O que eles sabem é quanto o marido dela deixou quando morreu em 1994. A herança foi de cerca de 500 milhões de dólares. Hoje, perto de 2,5 bilhões de reais. Só aqui no apartamento, a estimativa é que havia 15 milhões de reais em joias, pedras preciosas e barras de ouro guardadas em 7 cofres que foram esvaziados no período em que ela ficou fora de casa. Eu conhecia todas as joias dela. Sumiu tudo. Ela tinha Riviera de Rubi, sumiu tudo. Van Cleef, sabe?
Bulgari, Cartier, sabe? Peças valiosas, diamante, chocolate, dourado, coisas raras. Não tem mais nada. O empresário, amigo da família, que conhece bem o apartamento, diz que há outros artigos que desapareceram. Tá diferente, tá faltando muita coisa, né? Esse chão aqui, por exemplo, não se via essa pedra. Era totalmente forrado de tapetes persas. Esta escultura, por exemplo, a olho nu se verifica os danos que são evidentes, né? Além de procurar José Marcos, o Fantástico também tentou falar com a defesa do ex-motorista sobre as acusações da família de Regina. O advogado dele foi taxativo. Disse que também não daria entrevista. A situação hoje é que há duas decisões judiciais. Na área criminal, José Marcos não pode se aproximar da socialite. Mas na área civil, é o ex-motorista o responsável por administrar todos os bens de Dona Regina. Na briga pelo controle do patrimônio da socialite foram produzidos 2 testamentos. O primeiro beneficiava somente José Marcos, o que os parentes de Dona Regina consideram suspeito. O segundo, feito este ano, dividia a herança entre o irmão de Regina e o sobrinho dela. A divisão dos bens também vai ser decidida na justiça. E agora a senhora quer o que na justiça contra ele? Punição. Quando uma pessoa age do jeito que ele agiu e tem agido, o que merece? Ser punido. E tem que ser punido. Os advogados de Regina dizem que vão contestar a escritura de união estável entre os dois. Esse documento tem que ser anulado. Esse documento está sob suspeita. Em meio a uma pandemia, se eles já viviam juntos, eles fazem uma escritura de união estável. Que bens que esse motorista agregou a ela, junto com ela, na constância da união? Nenhum. Ele só dilapidou o patrimônio. A família também quer afastar o ex-motorista da gestão do patrimônio de Dona Regina. Tem uma pergunta que todo mundo se faz. E os bens dela? O que vai acontecer? Os bens dela são delas. Ela vai decidir o que ela quiser fazer com o testamento. Minha preocupação é ela estar bem, estar saudável, tá? Bem tratada, bem cuidada, bem alimentada, com gente que gosta dela, se preocupa com ela de verdade, tá? Família. Agora, a socialite quer reencontrar amigos e vizinhos. Maravilhosa, poderosa, livre, leve e solta, maravilhosa. Vamos no show da Madonna. A gente vai pro show da Madonna, eu e a Regina. Eu fiquei muito preocupada, porque eu te ligava e ela não atendia o telefone, ninguém mais sabia da Regina. Ela desapareceu durante 10 anos, né, Regina? Foi. Agora é festa. Agora, ai, que loucura! A loucura não tem cura, Regina. Aos 88 anos, Dona Regina só tem uma preocupação: tirar as películas que deixam as janelas escuras e viver. Passado isso tudo, o que a senhora quer voltar a fazer? Quero voltar a ser feliz, porque para mim tudo é festa. Faço questão.